boa noite. Em plena praça de Cracóvia, um freio andando de patins. E só para contar para você que o Thiago se amarrou tanto nessa imagem, que ele desejou profundamente fazer o programa de patins. Eu louvo a Deus que ele não viu isso antes. Gente, eu curto demais patins. Eu ia entrar de patins aqui tranquilamente. Ia ser bacana. Eu estaria sentada na hashtag observando, com certeza. Boa noite, galera. Boa Graças a noite. Deus estamos juntos aqui nesse terceiro dia de Jornada Mundial da Juventude. O Papa falou para os jovens. Ele já falou ontem que ele quebrou o protocolo, né? Mas hoje ele se dirigiu para os jovens e foi Não, e que esse primeiro pronunciamento diretamente aos jovens, né? Ele já arrebentou. A gente já esperava que ia ser assim, né? Só está começando, a verdade é essa. E por isso que a gente não vai perder tempo e a gente vai, ó, a galera do Fala Aí já está posicionada aqui, ó. Isso aí. Todos sentados, apostos, para já soltar a língua. Mas, Mirella, a gente vai começar de uma maneira muito especial o programa hoje. Super legal, gente, porque nós vamos entrar ao vivo. Nós não, né? A galera, comunidade de Canção Nova, está em Cracóvia, vai entrar ao vivo. Lá são 3 da manhã, então você pensa que o cara que trabalhou o dia inteiro como missionário vai entrar lá na madrugada para estar aqui com a gente, para mandar o recado deles. Vai ser, cara, vai ser muito bom, vai ser muito legal. Então a gente vai juntar aqui, ó, o Jonathan, por favor, o Jonathan vai ser o nosso intérprete aqui, que a gente vai usar o telefone. Tá ligado? Eu vou sentar aqui pertinho, dar um espaço para mim. Você vai sentar ali? Eu sento aqui no verdinho. Ótimo, Pronto. Cabe mais um aqui. Ok. Como a gente trabalha com vários sistemas, né, o telefone é um deles. O Jonathan vai ter que ligar para lá, a gente vai ligar e vai conversar com eles. Vamos lá, galera de Cracóvia. E aí? Olha o sacrifício da galera, hein? Acordada até essas horas, 3 da manhã lá. Pois é, acho que é a Catinha que vai atender. Boa madrugada para você. Boa madrugada, Kátia. Nós estamos ao vivo. Canção nova na JMJ. Pra gente ouvir? Eu vou colocar no Viva Voz, ok? A gente já tá ao vivo? Isso aí. Tá ok. Pera aí, deixa eu colocar no Viva Voz aí, tá aparecendo. Cadê eles? Kátia! Tá tão bonita, maquiada de madrugada, gente. Bom dia pra vocês e boa noite pra nós, né? Oi, gente. Essa é a nossa cara de madrugada. Aqui em Cracóvia já são 3 horas da manhã e a equipe toda, gente, aqui, olha, com uma carinha de sono. Porque o trabalho está sendo muito intenso aqui, né? Boa noite, Mirella, Thiago, Jonathan, todo mundo aí no estúdio. Ai, boa noite, Kátia. Boa noite pro Alexson. Cadê quem mais que eu tô vendo? A Catarina. Gente, muito bom ver vocês. Vocês estão arrasando nos VTs, viu? Cada coisa rica, tá demais. Parabéns. Ô, Kátia, é claro, né? São muitos os momentos. Mas conta pra gente aí como é que está sendo, resumidamente, como foi o dia de hoje, né? O primeiro discurso do Papa aos jovens. Qual é a sensação, o sentimento, enfim. Tenta resumir pra gente. Olha, Thiago, realmente aqui está sendo tudo muito intenso, né? Como a Mirella foi falando, a Catarina, o Alexson, a Ana, a Danusa, todo mundo na cobertura desse grande evento da juventude que é a JMJ. Cracóvia está ainda mais linda, né? Se era possível, porque a cidade já é maravilhosa. Mas é muito bonito a gente ver as ruas cheias, movimentadas de jovens. Aqui, como em outras jornadas, né? Ônibus lotados, os estabelecimentos cheios, todos os lugares onde a gente vai, é possível encontrar ali peregrino. O que não falta é peregrino espalhado aqui pela cidade. Então, para falar um pouco para vocês aqui sobre o que o Papa disse hoje, né, o encontro dele com a juventude, quero chamar a Catarina, a nossa jornalista aqui de plantão. Catarina, eles queriam saber como foi hoje a passagem do Papa, né, no encontro aí com a juventude, o que ele já fez, a Santa Missa. Bom, gente, no momento que o Papa estava se aproximando ali, antes mesmo a juventude que estava ali reunida no Parque Blônia vivia aqueles momentos de ansiedade, de expectativa. Eles acompanhavam tudo no telão que foi montado lá e no momento que o Papa aparecia já era aquela euforia, né? A galera já gritava, vivia mesmo aquela expectativa. Mas muito bonito mesmo de ver, o que me impressionou, Kátia, me chamou a atenção, foi a forma como o Papa falou com os jovens, né? Ele
teve aquele jeito assim todo simpático mesmo, de se colocar ali como pastor das suas ovelhas e de uma forma bem atraente assim. Ele falou com os jovens, parecendo que ele queria quebrar aquela formalidade assim do Papa que fala para os jovens. Não, mas ele queria ser o pastor que estava ali sentindo o cheiro das suas ovelhas, e ele foi muito provocante, digamos assim, né, na maneira como ele se expressou para os jovens. E eu acompanhava, via também o rostinho de cada jovem, assim, enquanto eles escutavam a tradução, né? Às vezes davam um delay, quando eles ficavam assim, aquele rosto de expressão, de nossa, que bonito que ele está falando. Então, isso chamou muito a minha atenção, ver esse momento assim do Papa, o primeiro encontro, né, dele com os jovens, e já foi bastante impactante. Uau. Mirela, e tem alguém de fundo aí que a gente também... demais, né? Essa ela tá foi, famosa né, aqui a no notícia programa. que a Catarina trouxe pra gente. Mas, olha, eu esqueci de falar. Nós estamos nesta sala aqui, gente, porque é aqui o lugar onde, por muito tempo, a gente tem trabalhado, temos feito as nossas edições aqui, porque Cracóvia tem um clima, assim, bem inconstante. Então, de manhã faz muito sol, é bem quente, só que logo a gente já é surpreendido por uma chuva. Só que hoje a gente foi surpreendido mesmo, porque nós tínhamos nos preparado para fazer, né, mostrar algumas imagens daqui da cidade para vocês, só que está chovendo bastante hoje. Então, a gente está aqui nessa sala, é aqui que a gente tem ficado, nesse espaço que os salesianos, eles têm nos cedido com toda a disposição. Então, a gente grava durante o dia, edita as matérias e sempre sobra alguma coisa ainda para fazer, né, porque o trabalho é sempre muito intenso e nós viemos para cá. Kátia, manda um beijo para Ana Menezes, ela está super famosa no programa, a gente está se amarrando sem querer. Outro dia a gente confundiu ela com outra Ana, e aí depois a gente teve que corrigir ao vivo, mas a Ana está arrasando também nos VTs. E aí eu quero perguntar para vocês, como é que tá para comer? Vocês estão conseguindo comer? Tá difícil? É muito diferente? A gente viu você provando no VTzinho sal grosso, achando que era açúcar. Vai passar esse VT hoje, hein? Realmente. Aquilo ali era obvarjanki. Olha, decorou, gente! Realmente. Bilíngue! A gente chegou para poder fazer aquela matéria. Quando nós chegamos para fazer aquela matéria, a gente tentou escolher assim, aquilo que fosse mais parecido com alguma coisa do Brasil, para a gente não levar um susto assim tão grande, né? Mas a gente foi surpreendida, é claro. A surpresa aqui é todo momento. E a gente achou que era açúcar mesmo. Aí, quando a gente experimentou, era sal grosso. Então, a gente ficou meio assim, né? Nos abalou. Ô, Kátia, quantas 12 horas por noite vocês estão dormindo aí? Mas eu vou... Gente, eu vou chamar a Danusa, porque ela vai falar para vocês quanto tempo que a gente está dormindo. Eles querem saber, Danusa, com relação à comida. Se está sendo muito diferente, como que a gente está fazendo para pedir, né, a nossa refeição nos estabelecimentos, porque são nomes que a gente nunca tinha visto. E com relação a gente, se a gente está dormindo, o Tiago perguntou quantas 12 horas por noite a gente está dormindo, né? Olha... Nenhuma 12 horas. Por exemplo, né? Se vocês estão acompanhando a TV Canção Nova, agora há pouco eu entrei ao vivo no jornalismo. Faz o quê? 2 horas e pouco. A gente veio de ônibus, né? Graças a Deus, nosso ônibus não demorou muito para passar. A gente chegou aqui mais ou menos 00:20, até tomar banho, se preparar para dormir tudo. Acho que eu dormi 1 hora e pouco essa noite. A gente tem dormido pouco. Trabalhado bastante, graças a Deus, mas sempre nesse clima, né, Kátia, de muita alegria, de muita fraternidade também, porque aqui mais do que colegas, nós somos irmãos de comunidade. Então, eu vejo que nós vivemos mesmo entre nós aqui nesses dias, cada um vem de uma missão, né? Eu de Roma, com o Paulo, a Ana, alguns de Portugal, alguns do Brasil, e vivemos aqui, mesmo em meio às dificuldades, esse clima de comunidade. Isso que faz toda a diferença, nos ajuda a superar as dificuldades. Achei interessante ontem, eu li uma frase de Bento XVI que fala que os jovens não têm medo de dificuldades, eles têm medo de perder o sentido da vida, né? E é isso que nós também queremos transmitir através do nosso trabalho, o sentido mesmo de tudo isso, que é justamente, né, o nosso Senhor. E, gente, para falar também de dormir, eu queria chamar a Ana.
Porque a Ana... Que horas que você acordou, Ana? Ontem, né? Porque você tá direto. Direto, 2h, Kátia. Nós acordamos cedo, 2h, porque nós íamos juntamente, eu e a Priscila, da rádio, que não aguentou, gente. Porque 24 horas no ar, ela não aguentou. E porque nós íamos fazer a cobertura lá do Santuário de Częstochowa, da missa do Santo Padre, porque ontem a Polônia fazia aniversário, 1050 anos do seu batismo. Então, o Santo Padre foi até lá, teve a oportunidade de rezar diante do quadro milagroso, quadro que inúmeros relatos de conversões, curas, milagres de pessoas, peregrinos que vão até esta imagem e recebem ali a sua cura, o seu pedido, Nossa Senhora que traz das mãos de Jesus a cura para o peregrino. Então, nós fomos para lá, saímos daqui 2h40 da manhã, o Paulo gentilmente nos levou até o ponto do ônibus, caminhamos aí por cerca de 10 minutinhos, pegamos 2 ônibus até que chegamos à sala de imprensa e fomos para lá. Chegamos lá 2 horas de viagem, passamos o tempo da missa, toda a parte de cobertura, quando veio a notícia que quando nós voltaríamos por volta de meio-dia, chegaríamos na sala de imprensa às 14 horas. Quando lá eles decidiram mudar e disse que a gente ia voltar às 14, logo chegaríamos 2 horas depois, justinho ali da abertura da cerimônia de bem-vindo ao Papa, no Parque Blônia, essa que a Catarina falou. E eu tinha vários planos, né, de chegar, passar em casa, poder tomar um banho, ir para o Parque Blônia, encontrar com os peregrinos, poder fazer o live de lá, mas não deu certo. E, para melhorar, na hora de vir embora, não tinha ônibus. Então, nós viemos andando mais da metade do percurso, debaixo de chuva, eu e Priscila. Chegamos aqui, era meia-noite, alguma coisa. Em seguida, logo depois, chegou a Danusa. E quando a Danusa saiu, que já era meia-noite e pouco, quando ela saiu da praça, os ônibus já tinham voltado a funcionar, mas quando nós saímos, não. E aí foi o tempo de chegar em casa. Gente, é aquela frase famosa de toda a jornada. Isso é JMJ. Faz parte da JMJ. Então, a gente não tinha tomado café, não deu tempo de almoçar. Nós chegamos às 5 horas e o Preto falou, vocês almoçaram? Tem um lugarzinho aqui bem legal. Nós chegamos no restaurante, pedimos o almoço. Aí a moça olhou para o relógio, vocês querem almoçar? Eu falei, quero, tio, quero almoçar mesmo. E assim foi, não deu tempo de jantar. Chegamos aqui, foi o tempo de conversar um pouquinho. Falei para a Danusa, que eu estou dividindo o quarto com a Danusa, agora vamos dar uma relaxadinha de pelo menos 1 hora. Então, é essa experiência de não dormir. Mas, como disse a Danusa, e eu já disse algumas vezes no live do Facebook, gente, a gente fica muito cansado mesmo. É muito exigente mesmo. Mas a fraternidade, aquilo que nós temos vivido entre nós, tem superado qualquer cansaço. Porque o fato de chegar aqui, a gente começa a rir um do outro, brinca e motiva um trabalho do outro, e saber que você que acompanha, você está podendo viver isso conosco, você está recebendo tudo isso, você que não pôde estar aqui. Quantas e quantas vezes nós já falamos isso? Nós estamos aqui por você, né? É a nossa responsabilidade, é graça e a responsabilidade estar aqui. Então, a gente dorme pouco, mas a gente está bem feliz, né? Ana, eu queria saber um pouco da sua experiência. Ô, Mirela, fazendo as lives. Porque, assim, aqui, como a gente está num trabalho... É que demora, eles recebem a notícia depois. Kátia, eu queria que você perguntasse para a Ana Menezes, porque ela é a pessoa responsável pelas lives no Facebook. E ela tem entrevistado peregrinos, estrangeiros, brasileiros. Ela tem movimentado o Facebook, né? A live dela está fazendo o maior sucesso. Tem uma galera já, um público esperando as lives ali pela tarde, que acontece às 3h30. Hoje aconteceu um pouco mais cedo. Eu queria que ela partilhasse um pouco dessa experiência, dessa cobertura na cara JMJ, de paisagem da Ana, tipo, o que pelas que redes sociais, porque ela está arrasando. Ela tá aqui assim, né? Tipo, o que eles estão falando, né? Ana, o Jonathan, que é um dos responsáveis pela cobertura através da internet, né, lá no Brasil, ele disse que as lives estão sendo um sucesso, né? Muitas pessoas acompanhando, os jovens, e ele quer saber da sua experiência nessas transmissões. Então, gente, a live foi uma grande surpresa, né? Porque eu nunca tinha feito. Então, quando eu cheguei aqui, o Preto disse, Ana, ó, a Cris pediu, vai ter um live hoje. Uma live, né, gente? Vai ter uma live hoje. Toda vez eu falo gente. Toda vez eu falo que nem no começo que eu falava. Aqui da Cracóvia, aqui de Cracóvia. Mas, então, pula, né, essa parte. O Preto falou, não, vai dar certo, Ana, você vai ver. É super simples. Aqui, ó, você liga e tal, me explicou como é que fazia.
valendo. Tem que sair, né, gente? Mas é como diz o Padre Jonas, né? Existe uma graça em nós. Existe uma graça, existe um dom, existe um carisma. Quando a gente bate, o carisma brota, né? Então tem sido uma experiência muito divertida, eu tenho curtido muito. É o momento mais legal do dia, é o momento da live, tenho buscado fazer de maneira criativa, o bate-papo tem sido super legal, estou aprendendo a interagir com as pessoas da live. E a gente vai conversando, vai curtindo. Então tem de fato sido essa experiência, Kátia, de poder levar para as pessoas o momento preciso, aquilo que eu estou vivendo ali. E receber esse feedback das pessoas, a pessoa dizer, nossa, estou curtindo. Até nós brincávamos, porque eu estava falando com o Jonathan, eu falei, Jonathan, não vai dar para fazer a live hoje. Se você ver o meu estado, minha cara está uma cara assim, de uma pessoa acabada, né? Assim, de cansado. Aí ele falou assim, é mesmo, Ana, dá para perceber. Eu falei, nossa, então não vou fazer mais nada. Ele, não, vai fazer sim, porque tá bem legal, tá maior sucesso. E eu brinquei no dia seguinte, ou no mesmo dia, eu nem me lembro mais, eu falei na live, aí foi mó legal, porque as pessoas, que nada, você tá linda. Eu falei, aquela olheira que você não tem mais maquiagem, 8 da noite, não tem batom, o cabelo tá bagunçado. Mas ver essa interação das pessoas e que bonito que é poder dividir, né? Eu sinto assim, eu estou ali, mas eu não estou por mim, eu estou por essas tantas pessoas que não podem estar ali e vão curtindo o momento, e vão agradecendo, e vão vivendo junto conosco. É uma experiência, tem sido uma experiência muito rica, e eu estou curtindo muito. E amanhã eu espero você na live. Kátia, eu sei que vocês estão trabalhando muito, né, aí, mas não é só trabalho, né, é uma missão. Né, e eu queria que vocês falassem para a gente como é essa experiência, né, de missão que vocês estão vivendo aí, de estar em missão num evento mundial. É Regiane, né, que está falando? Isso mesmo. Olha, Regiane, ela está perguntando para a gente como que tem sido a nossa experiência, porque não é somente o trabalho, mas é uma missão que nós estamos realizando aqui. E com certeza, e eu posso dar o meu testemunho, que assim, quando me convidaram, né, quando me chamaram para fazer parte dessa equipe, eu confesso que eu fiquei muito surpresa, porque a gente nunca se acha digno daquilo, né? Nossa, mas é um evento tão grande, é uma transmissão tão importante como essa, tantas outras pessoas, né, mais capacitadas, enfim. E eu vivi uma experiência muito forte ontem, quando o Papa chegou no aeroporto, que me pediram para fazer a transmissão de lá. Né, para fazer a chegada dele, para mostrar, para apresentar. Só que eu estava muito nervosa, muito tensa, porque eu não tinha feito. E eu sei da importância que tem isso, né, do impacto que tem. Porque é o Papa que chega na JMJ, milhões de pessoas que acompanham pela televisão, pela internet. Então, ali você fica naquela tensão. Eu preciso falar certo, eu preciso dar aquela notícia, eu preciso mostrar o Papa. Só que tudo aquilo dá um nó, né, na sua cabeça, porque também tem a emoção do momento. E aí eu fiquei tensa o dia todo, tentando pensar, meu Deus, o que eu vou falar? E rezei. Fui para a missa de manhã, 7 horas da manhã, a gente tem ido à missa aqui todos os dias. E na missa eu já comecei a rezar, e todo momento eu ficava orando em língua, né? Assim, pedindo mesmo a graça de Deus. Senhor, que o Senhor possa me capacitar nesta missão, porque eu estou aqui mais do que uma profissional, mas é uma missão, né? Eu sou uma missionária. E foi o André comigo, né, que está aqui, está na câmera agora, nosso cinegrafista, e ele foi tentando me acalmar, né, daqui de Cracóvia até o aeroporto. Só que eu não conseguia nem prestar atenção, porque era muito nervosismo. E toda hora eu olhava para ele, André, o que você falou mesmo? Desculpa. E ele, não, e tentando me acalmar. Quando a gente chegou no aeroporto, um sol, gente, muito quente. Imagina o sol de meio-dia aí em Cachoeira Paulista. Deu para imaginar, né? Muito quente, viu? E aí tinha uma arquibancada que eles colocaram lá para a imprensa e muitas pessoas ficaram embaixo da arquibancada, né, para se proteger do sol. Aí o André, gentilmente, Kátia, fica lá embaixo, vai decorar o seu texto, fica tranquila que tá tudo certo aqui em cima com a parte operacional, parte técnica. Só que daí, gente,
Quando eu desci, o Adailton me mandou uma mensagem falando que estava sendo muito boa a transmissão, né? Que ele estava muito orgulhoso. Naquele momento, eu comecei a chorar. E eu olhava no relógio, meu Deus, o Papa está chegando e eu estou aqui me acabando de chorar, né? Com medo de não levar até você a emoção do momento, as informações precisas. Então eu comecei a chorar e eu ficava assim, ai meu Deus, eu tentava limpar, né? Eu limpava e naquele momento ali eu fui percebendo a graça sobrenatural mesmo, do ser missionária, do carisma Canção Nova. Então, assim, realmente, não é só trabalho, mas é a missão. A gente percebe aquilo que Deus tem feito em nós. Eu posso dizer que Deus tem feito uma Kátia melhor, né? Uma profissional de Deus melhor. Então, Ele mesmo que tem me capacitado e naquele momento é acreditar que a providência dele vai acontecer. A questão dos irmãos também, né? Os irmãos que sempre nos ajudam, que se tornam um apoio ali. Então, para mim, assim, foi fundamental essa experiência. E todos nós, com certeza, se cada um fosse falar aqui, todos têm experiências de missão para dizer desta JMJ. Ô, Kátia, mas a gente quer ouvir a voz de um representante masculino da equipe aí. Então, deixa o Alexson falar um pouquinho para a gente do trabalho que ele está realizando, como é que está sendo. Ah, com certeza. É porque a mulherada aqui sempre toma conta do pedaço, né? Mas eles querem saber, Preto. Gente, esse é o Alexson. Ele é o responsável, né, da TV Canção Nova e hoje aqui também da nossa equipe. E eles querem saber como que tem sido para você ser responsável dessa equipe, dos trabalhos, né, organizar, saber administrar o tempo de cada um, levar as informações para o Brasil. Pois é, vocês ouviram o que esse pessoal falou, né? Então, assim, é uma equipe maravilhosa, cada um tem se dedicado, se empenhado. A gente veio para cá já também ciente do que é essa realidade do trabalho numa JMJ. Então, é uma equipe muito boa. Então, todo esse trabalho de coordenação, de organização que a gente precisa fazer, é um trabalho muito alinhado que a gente faz com o Brasil. Então, a gente vai dia a dia fazendo os ajustes que precisa fazer para que a gente consiga fazer o máximo possível. Essa logística nossa, ela tem que ser bem afinadinha, porque, como as meninas falaram, né, transporte aqui hoje, a parte de locomoção nossa é bem complicada, mas, graças a Deus, a gente tem se ajudado muito. Às vezes, quando não pode ir, o outro vai e faz, para que a gente consiga fazer o máximo de conteúdo possível para quem está nos acompanhando no Brasil. Ah, gente, valeu, hein? Foi muito bom. Ótimo, nossa. Agora a gente não sabe se deseja para vocês bom descanso ou bom trabalho, enfim. Mas vamos dormir, gente. Vai descansar um pouquinho. Obrigada por tudo, viu? Um abraço em todos. Foi muito bom. Você mandou um abraço para o Andrezinho. Que nós estamos saindo aqui agora, a gente está indo já para a sala de imprensa, porque a gente vai fazer, alguns de nós vai estar hoje na transmissão de Auschwitz. Então a gente já sai daqui e já vamos direto para dar continuidade no nosso dia. Eu queria até chamar o resto do pessoal da equipe que está aí, para que todo mundo possa para que você possa ter uma visão, Angelique, Paulo, Andrezinho, posiciona esse treino no geral aí. Chamar todo mundo aqui para a gente poder... legal. A nossa alegria é poder nos desgastarmos pela missão de evangelizar. Assim como aqueles que nos acompanham, aqueles que são sócios, que ajudam a Canção Nova, que fazem tudo aquilo que eles podem para nos ajudar nessa missão, nós também queremos fazer esse trabalho, né? Nos desgastarmos pela evangelização. E como nos faz bem ver os testemunhos, as curtidas, os comentários que são feitos nas mídias sociais. E isso também é a nossa motivação, porque a gente vai vendo a eficácia do nosso trabalho. Então, a gente está aqui com alegria, vamos nos desgastar até o fim para que você possa viver conosco essa experiência da JMJ. Uau, uma salva de palmas, gente. Valeu, meu Deus. Não, e a gente não vai perder tempo, né, Mirella? Não, depois dessa transmissão... O que sobrou para nós agora? Olha, seguinte, galera, agora a gente vai soltar o verbo aqui para falar, né? Afinal de contas, nada mais, nada menos, mas o Papa disse, né? Que a misericórdia sempre terá um rosto jovem. Meu Deus, vamos lá. Ô, Thiago, para mim hoje o Papa simplesmente destruiu, sabe? Como os meninos estão lá destruídos, por causa de um trabalho, claro, restaurador, por causa da vida fraterna.
Mas o Papa, para mim, hoje simplesmente destruiu no Pera aí, contexto pega um positivo. microfone aí, empresta, Thiago, não tá pegando aí. Isso, é ao vivo mesmo. Vai lá, repete. Tá Deu para entender o que eu falei? Repete. Não, a galera de casa não entendeu. Não entendeu? Beleza. Para mim, o Papa simplesmente destruiu no sentido positivo da palavra. Ele mandou muito bem no texto. No texto, eu li o texto, né? Ele falou muito bem, falando que a misericórdia tem essa cara jovem, como você falou. Mas a misericórdia tem essa cara jovem quando o jovem é tocado por Jesus. E ele falando que o jovem é aquele camarada que é capaz de sonhar, de alçar voos, de ter coragem de se cair e sempre levantar. Para mim, ficou muito forte essa questão que o jovem é essa pessoa de esperança e de misericórdia. Restaurou a minha juventude, vamos dizer assim. O Papa, é isso que o Guilherme falou, ele arrebentou. Porque ainda no discurso dele, ele deu praticamente o rumo... Não tá pegando também? Ao vivo, a gente vai trocando aqui Trocando de microfone, não tem problema. Mas ele deu praticamente o caminho da felicidade. Para mim, eu falei, eu vou até mudar a capa do meu Facebook, vou colocar essa fala. Que ele falou que a felicidade germina e desabrocha através da misericórdia. Então, o Papa ele consegue fazer assim de uma maneira perfeita uma costura de tudo, de todas as coisas, da juventude, do sonho, da felicidade, da misericórdia, de Deus. Então, hoje, até o YouTube ficava assim, meu, você tá vendo o Papa falar? Tô! E ele com aquele olhar assim, de amor, você tá vendo o olhar? Olha isso, não sei. Cada frase que ele ia falando, você fala, meu, ele tá aqui. Ele consegue falar e a voz dele ecoa com certeza para o mundo todo, para quem tá lá, para a gente que tá aqui. O Papa ele está conseguindo se fazer presente em todo lugar. Esse é o Fábio, só vamos apresentar ele, né, que trabalha aqui arduamente também na equipe do jornalismo com a gente, está participando hoje. Então, eu vou falar uma coisa que o Papa falou hoje no discurso, que foi bem importante para mim também, que tocou, que é misericórdia. Eu vou ler aqui rapidinho. Um coração misericordioso sabe partilhar o pão com quem tem fome. Abre-se para receber o refugiado e o migrante. Dizer misericórdia convosco é dizer oportunidade. Então, quando ele disse isso, me tocou porque eu, como cristão, eu tento ao máximo aproveitar todas as oportunidades que eu tenho no meu dia a dia para fazer um bem, para acolher aquele que está precisando naquele momento. Então, foi um recado que o Papa deu, dentre vários outros, que ele se conseguiu resumir a realidade do mundo inteiro naquele discurso para o jovem, numa linguagem que também era jovem. Então, isso para mim foi muito... eu toquei muito com isso e foi bem especial. Nossa, na hora que eu não escutei ao vivo, né, o Papa falando, mas depois eu fui lendo o discurso dele na íntegra e aí eu ia vibrando com as palavras dele, né? E uma coisa que me marcou muito foi quando ele falava assim, não quero ofender ninguém, né? O Papa muito delicado, né? Assim, no sentido gentil. Ele não quer ofender ninguém, mas eu me entristeço muito com esses jovens que parecem aposentados. Aqueles jovens que parecem aposentados que desistem antes de jogar. Antes do jogo, eles já desistiram. Então, assim, para mim, eu fiquei pensando, né? Quantas vezes nós estamos diante de lutas, de batalhas. Isso que o jovem enfrenta, né? Nós enfrentamos na nossa vida quantas batalhas, quantas lutas, quantas coisas que, não vou tentar, porque eu já desisti, eu não vou conseguir. Então, assim, o Papa é aquele que, hoje eu senti assim, ele encorajou, sabe? Sonha, não tenha medo de sonhar alto, não tenha medo de sonhar grande, o Papa falou isso. Então, meu Deus, onde estão os meus sonhos, né? Onde está o seu sonho? Eu fiquei pensando muito isso hoje. E até mesmo essa questão do Papa que pergunta aos jovens, né? Nós, nesses dias, falamos muito da expectativa, o que o Papa vai falar, como vai ser. Só que hoje, ao ver o discurso do Papa, eu falei, a jornada começou, o Papa está falando. Então, eu fiquei imbuído de Francisco, imbuído da misericórdia, e é isso. Aquela expectativa, ela cresce, mas à medida que também eu vou sendo preenchido pela misericórdia. E o mesmo Papa que ontem falou da história da Polônia, que conhece a Polônia, ele conhece o jovem, ele sabe da realidade do jovem, ele até citou lá, você que recebe um vídeo do seu amigo pelo celular, você que vive tantas realidades do jovem. Então, um Papa que nos conhece, um Papa que é próximo de mim, aquele jeito bem latino de gesticular com as mãos. Tá vendo imagens aí, Otúlio, quando você de tá pedir falando, para repetir as coisas. Hoje, né?
É mesmo, olha, então esse Papa que se aproxima de nós. Então, enquanto ele perguntava muitas vezes, é possível mudanças? E os jovens sonham? E como vocês têm sido? O que vocês esperam? E o Papa, então, ele se aproxima de mim. E isso gera uma resposta que eu tenho que dar à igreja. E ele mesmo disse, a igreja, o mundo espera de vós, jovens. Então, ajam, né? Não sejam jovens aposentados. Então, isso me imbuiu de Francisco. Eu estava falando com a Regi, quer dizer, ela estava falando comigo, né? Que o Papa é tão ligado. Tipo, ontem eu estava viajando que o Papa assiste Canção Nova na JMJ, né? Depois eu voltei para a Terra. Aí a Regi falou assim, Mirella, super link com aquilo que você disse ontem, porque o Papa está fazendo enquete. Nossa! Eu comentei isso. Falei, o Papa fez uma enquete de hoje, quem fez foi o Papa. Porque quando ele falou, né, para os jovens, né, que muitos jovens acham que a gente precisa mudar, né? Mas muitas pessoas não acreditam que o jovem pode mudar alguma coisa, né? E ele, será que isso é verdade, gente? A gente é capaz de mudar? E eu falei, gente, é a enquete de hoje. O Papa fez a enquete de hoje. Perguntando, Né, capaz? A gente pode mudar? O jovem pode fazer a diferença? Isso mesmo. Eu até já coloquei lá nas redes sociais, você pode responder. Já tem até uma resposta aqui que a Josiane Perpétuo disse, podemos sim mudar as coisas, começando pela mudança em nós mesmos. Pelas nossas ações, podemos ser exemplo para outras pessoas. Com força de vontade, com Deus na frente, tudo é possível. Então, você também pode deixar seu comentário, a sua resposta para o Papa nas nossas redes sociais, Insta, Face e Twitter. Eu quero deixar um convite para você que é jovem e está nos acompanhando. Porque o Papa, nesse discurso, ele falou aos jovens, mas ele falou de forma pessoal. Quando eu acompanhei, eu falei assim, estava conversando com a Cris, que é a nossa diretora, produtora e tudo, e um monte de coisa. Eu falava, Cris, ele está falando muito simples e muito direto a mim que sou jovem. Então, o Papa fala diretamente a você que é jovem. Existe possibilidade de mudança? Você está sonhando? Você é um jovem aposentado? Que tipo de jovem que é você? O Papa lança o convite, sonhe jovem, mude jovem e também faça essa mudança na vida de outros. Se o Papa fala de forma tão pessoal, para mim, para você, é um convite para cada um. Hoje foi muito rápido, né? Não, é porque a gente aproveitou para rever os irmãos da Polônia e eu falar aí. Entendeu-se até Cracóvia. Mesmo, só retomando. Quando o Papa falava isso, ele falava assim, quando Jesus toca o coração desse jovem, o jovem é capaz de fazer coisas grandiosas. Né? Então, você que é jovem, sinta-se convidado a fazer coisas grandiosas. Muito bom. Posso falar uma coisa? Claro. A gente comentou com a Kátia, né, que ela comeu sal grosso achando que era açúcar. Na verdade, ela fez um VT, que ficou grande, não vai dar pra gente colocar no programa hoje, mas ele vai estar na página do Canção Nova. Já está disponível no Facebook Canção Nova. Gente, é a cara da Kátia, porque ela acha que disfarça. Quando ela experimenta, ela... Nossa! Eu achei que era açúcar e é sal. Grosso. Aí ela fica com um sorriso assim... Interessante, mas nós gostamos. Vale a pena ver. Nossa, tá delícia. Você que ficou curioso, entra lá, facebook.com/Canção Nova ou então youtube.com/Canção Nova, que tem todos os VTs lá, você vai poder conferir. Mirella, conta pra gente por que o pessoal que está nos acompanhando não pode desligar a TV, porque no segundo bloco... Ai, o papo é bom, hein? Nós vamos conversar sobre... Vamos falar o tema, né? Claro, manda ver. Depois da tempestade de ideia de ontem à noite, né, na madrugada, saiu. O sexo é uma beleza. Então, a gente vai falar dessa beleza que é o sexo, que é ser homem, que é ser mulher, do ato, do relacionamento, da sexualidade humana. Então, o segundo bloco tá... Convidado especial. A gente já tá com ele aqui no bastidor, sentadinho ali no escuro, acompanhando tudo. Não sai daí, viu? Vale muito a pena. Isso mesmo. Eu vou postar um card agora nas redes sociais e você vai poder deixar a sua pergunta, né? Porque a gente vai entrevistar o convidado com as suas perguntas. Eu vou postar um card agora. Sexo é uma beleza. É isso. Vai lá. Cadê? Diz que vai sair uma imagem aí. Aí, tá saindo. Tá chegando. Tá saindo, não saiu? Ou a gente dá um tchau? Uau, saiu. Ah, saiu. Aí.
É isso aí, galera. Está acompanhando a JMJ pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Acabamos de fazer uma entrada ao vivo na TV e agora nós estamos tentando sair do lugar. Olha o estado da câmera dentro de um saco de plástico, porque está chovendo bastante. Olha o estado da Danusa. Olá, gente. Agora surpreenda, olha a Catarina, nossa jornalista. Olha o estado da Catarina. O guarda-chuva dela todo quebrado. Esse é o espírito da JMJ, lugar onde a gente é desafiado constantemente, até quando a gente está trabalhando, realizando a nossa missão, para que você possa receber tudo aí na sua casa. Então saiba que por detrás das imagens, por detrás de tudo que vocês estão vendo, tem muita gente que, como nós, está aqui suando a camisa, tomando chuva, para que você possa acompanhar aí da sua casa, com conforto e toda a comodidade, a JMJ. Rezem por nós, rezem pela nossa missão. Quer falar alguma coisa? Pode falar, Danusa. Hoje eu li uma frase muito interessante de Bento XVI, dizendo que jovem não tem medo de sacrifício, tem medo de perder o sentido da vida. Então é isso que a gente está vendo. Milhares, acho que mais de 1 milhão de jovens reunidos aqui no Parque Plônia, que não tem medo de tomar chuva, de passar frio, de viver todos esses desafios. O medo da juventude é perder o sentido da vida. É isso mesmo, ó. Galera toda andando, todo mundo andando, passeando, comendo alguma coisa, aproveitando. Pessoal, essa é a Canção Nova na JMJ. Não percamos o sentido da vida, né, Mirella? Sacrifício, né? Olha, nossa equipe, parabéns. Depois dessa entrada ao vivo que a gente teve, agora a gente comprovou através desse VT realmente que vocês estão dando a vida aí, passando fome, chuva, enfim, para trazer as melhores imagens, as mais atuais informações. Valeu, viu? Vocês são demais. E agora a gente entra no nosso papo, né? Falando sobre sexualidade, falando sobre o sexo. É uma beleza? Isso é uma afirmação, né, Mirella? E quem vai falar mais pra gente é ele, o Guilherme Rosa, da comunidade discipular. Bem-vindo, Guilherme. Bem-vindo. Tudo bem? Por favor. Eu acho que para a gente começar, até a Regiane já trazer as perguntas da galera de casa, a gente não tem como preparar uma pauta assim certinha para você, esse negócio vai vir de quem está assistindo. Mas para a gente começar o papo, a sociedade, pelo que você tem assim de instrução, do que você já trabalha, daquilo que você prega, a sociedade ela tem uma visão deturpada do que é sexualidade? Sim, se o nosso ponto de referência é aquilo que Deus criou, né? Deus, quando criou, e a gente afirma isso, sexo é uma beleza embasado por aquilo que está no plano de Deus, né? E a gente vai conhecendo o plano de Deus e descobrir que Ele criou o sexo, a sexualidade, o corpo humano, enfim, tudo isso é bom e é belo. E a gente vai ver que na sociedade muitas vezes existe muita distorção desse plano, né? De separar o sexo ou a sexualidade, né, para uma instrumentalização, e acaba vendo nisso muitas vezes como algo sujo, como algo indigno, né? Vulgar, exatamente, né? Então, com certeza, a gente tem um espaço muitas vezes que a gente precisa entre aquilo que Deus planejou para o sexo, a sexualidade, o corpo humano, e aquilo que muitas vezes a gente encontra na sociedade, né? Até essa questão que às vezes a gente fala sexualidade, a pessoa pensa só em ato sexual e acha que sexualidade é só um ato, né? Corre-se esse risco, porque sexualidade está no campo das relações. Exatamente. Né? A nossa identidade, né, marcada pela nossa sexualidade. Eu, enquanto homem, né, ser homem é a minha sexualidade, né? Você como mulher, né, tem uma série de traços, de características, de coisas que fazem parte da sua identidade que está ligado ao fato de você ser mulher. Né? Então, a sexualidade está inserida na nossa identidade, faz parte da nossa identidade. Não é só um ato sexual, né? Não é só uma relação, um instante, né? Mas é um todo, né, que está inserido na nossa identidade. Legal. O Guilherme, quando a gente fala da questão do próprio corpo, né, como, né, um dado de criação, Deus nos criou, nós acabamos nos deparando com dois extremos, ou aqueles que levam o corpo, então se voltam totalmente para o corpo, e aqueles outros que, por vezes, veem o corpo como algo mal, ou até mesmo têm vergonha do seu corpo, né? O que falar do corpo, né? Que faz parte de nós. Somos o nosso corpo.
Exatamente. Essa é uma excelente questão, porque a gente realmente tem esses dois extremos, né? A própria igreja muitas vezes já definiu isso entre um animalismo, alguém que enxerga no corpo só uma repetição daquilo que os animais fazem, né? Ou um angelismo, a gente também muitas vezes achar que nós somos como os anjos, né? E de repente não dá o valor para aquilo que é a sexualidade em nós, aquilo que nos faz propriamente humanos. E a gente precisa, e eu acho que a gente teve na própria igreja, né? E faço questão aqui de lembrar o querido Papa João Paulo II, né? Para falar, a gente está aqui vivendo Cracóvia, um pouquinho mais perto de Cracóvia. Ele foi magistral, né? Foi inspiradíssimo com as catequeses da teologia do corpo. Teologia do corpo a gente pudesse traduzir em poucas palavras, olhando para o corpo humano, enxergar aquilo que Deus se revela no próprio corpo humano. O corpo humano enquanto criação de Deus, né? Enquanto criação perfeita de Deus. Deus está se revelando. Justamente em nós sermos homens e sermos mulheres, dessa maneira, no nosso corpo, Deus também se revela. E também não podemos ficar nessa coisa de que o corpo é sujo. Impuro, né? Eu estou lembrando do nosso papo ontem à noite, da reunião de avaliação do programa. Acabou a avaliação, a gente começa a falar da pauta, aí trouxeram a história de um jovem, né, que no desejo de santidade chegou ao extremo de, desculpa, não sei se a palavra é certa, mas ele cortou lá, ele castrou-se, né? Como se isso fosse elevá-lo a uma santidade. Eu acho que a igreja não olha para o corpo dessa forma, né? Não é o que, tipo assim, que olha, para você ser santo, para você ser jovem, para você ser casto, você tem que chegar a um extremo desse. Não, de maneira alguma. O Papa João Paulo II dizia que com a encarnação de Cristo, o corpo entrou na teologia pela porta da frente, né? Ou seja, o corpo manifesta, torna visível aquilo que é invisível, né? Existe algo daquilo que nós somos, da nossa alma, né, que o corpo expressa, né? O corpo ele tem esse toque de Deus, né? É Deus que eu vinha no carro também para cá, a gente veio rezando um pouco, a gente lembrava do Salmo 138, né, que Davi reza: tu me teceste, Senhor, no seio materno, nem me constituíste. Enfim, nós somos essa criação de Deus. Não é apesar do nosso corpo. O nosso corpo não é algo que a gente carrega simplesmente, faz parte do que nós somos, né? Nós somos seres integrados, a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, né? Nós somos um só. Não podemos separar, né? Agora é o meu corpo, agora não, agora é minha alma. Não, nós somos um só. Até porque quando não está integrado, a gente se frustra e toma decisões terríveis, né? Eu me lembro de um curso, a gente vai chamar um VT daqui a pouquinho, mas eu me lembro, falando do corpo, eu me lembro de um curso que eu fiz no Rio Grande do Sul, e era uma médica. Eu achei muito legal, porque era uma médica falando, né? Que ela fala assim: a gente nunca pode dizer para um jovem, uma criança, para um idoso, seu corpo é um presente, porque você separa a pessoa do corpo. Não, você é um presente. Você não é só um corpo, não é só um braço ou uma perna. Você todo é um presente. Então, quando você usa o seu corpo para o prazer, você não está usando o seu corpo, você está se usando. Quando você usa outra pessoa para obter um prazer, você não está usando o corpo da outra pessoa, você usa a pessoa inteira. Porque quando ela se sente violada, ofendida, ela não sente que foi o meu corpo, não. Eu fui violada, E aí eu achei tão legal, porque assim, uma médica, num encontro que não tinha nada a ver com igreja, trazer uma visão. Eu falei assim, caraca, isso aí é super João Paulo II, gente. Essa mulher deve estar antenada. E é bonito, assim, na pedagogia, né, que o Papa João Paulo II nos ensina sobre o corpo humano e a sexualidade, como ele chama atenção para a maneira como nós somos, essa nossa unidade, né, entre o que nós sentimos, desejamos, né, aquilo que a gente pensa, às vezes, num relacionamento com uma pessoa, aquilo que a gente fala e expressa com o nosso corpo. Nós não podemos pensar uma coisa e fazer outra, ou com as nossas palavras a gente fazer juras de amor e pensar outra coisa, né? Essa fragmentação que a gente frequentemente experimenta, né, a gente precisa, a cura para isso é justamente aprender a amar. Né, aprender a ser um só, aprender a me doar naquilo que eu expresso com o meu corpo, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, né, a gente ser inteiro. Né? Acho que a pedagogia para o amor exige que a gente vá remendando essa fragmentação, né, deixar que Deus vá nos restaurando para sermos uno. É interessante, agora a gente vai, né, até agora nós fomos entendendo esse plano, né, original de Deus, da criação, da nossa própria sexualidade, mas nós também sabemos que hoje, né, os jovens vivem uma realidade, infelizmente, de desequilíbrio e muitas vezes nesta área, né, são inúmeros. Por isso agora, para a gente falar um pouco mais sobre isso, mas antes, nós queremos conferir um VT de uma jovem que testemunha o vício dela no sexo, pelo sexo, então vamos conferir.
eu comecei a perceber que eu tinha alguns vícios bem nova. Eu tinha 11 anos de idade e comecei a perceber que as minhas brincadeiras, eu brincava muito de boneca, e as minhas brincadeiras com as bonecas, elas tinham um cunho todo sexual. Com 11 anos foi a primeira vez que eu me masturbei, em casa. E aí, a partir daí, eu comecei a assistir muitas coisas na televisão, a me trancar no quarto sozinha. Minha família não entendia o que eu fazia porque eu estava trancada dentro do quarto. Quando eu fiz 15 ou 16 anos, eu comecei a namorar com um homem que era muito mais velho que eu. Ele era 11 anos mais velho do que eu. Com ele eu perdi minha virgindade e a partir daí eu fui caminhando para uma sexualidade cada vez mais desregrada, porque eu tinha o sexo quando eu queria. Era qualquer hora do dia, em qualquer lugar, independente de situação. Muitas vezes eu cheguei a ter relação com ele na casa dos meus avós, enquanto a minha irmã pequena dormia na cama do lado e a gente estava ali sem escrúpulos, sem discernimento nenhum. E ter relação só com aquele meu namorado não foi suficiente para mim. Eu terminei depois de uns 3 anos de namoro, vivendo assim. Falei, agora eu quero viver minha liberdade. A falsa liberdade, né? E aí eu comecei a conhecer várias pessoas. Eu saía todos os dias. Minha família ficava super preocupada comigo, mas de toda forma eles sempre me deram essa liberdade muito grande. Então comecei a conhecer vários homens. Cada noite eu ficava com um homem diferente. O sexo na minha vida era um vício. Eu estar com um homem a cada noite era um vício. E quando eu não tinha um homem para estar comigo, eu tinha que me masturbar. Eu lembro que eu chegava em casa da faculdade e a primeira coisa que eu fazia era ir para o meu quarto, me fechar, assistir coisas na televisão ou na internet. E tinha essa necessidade mesmo da masturbação. E um dia, em uma dessas minhas saídas, eu estava muito mal. E aí eu tentava preencher o vazio com mais pessoas, mais relacionamentos, mais tudo, menos com Deus, menos no caminho certo, né? Até que um dia eu cheguei e percebi que estava no fundo do poço mesmo, quando eu estava numa festa, e aí um cara já estava certo, que a gente ia embora, eu ia passar a noite com ele, e aí quando a gente estava na fila saindo, ele foi e ficou com outra pessoa, encontrou uma outra menina, e aquilo me deixou, foi assim, a gota d'água. Eu saí daquele lugar chorando, e um amigo meu, assim, um conhecido meu, ele me conhecia por eu estar toda vez lá, ele me conhecia dali, ele trabalhava naquele lugar. Ele me encontrou chorando e falou, você não vai para casa desse jeito. Entrou no carro comigo, sem me conhecer, sem saber da minha história, sem saber que eu já conhecia a Deus, que eu já tinha feito o encontro. Ele falou, eu tô com muita vontade de cantar uma música para você. E ele começou a cantar para mim, Deus é capaz de transformar a sua vida, o impossível ele fará. E naquele momento foi que eu percebi que eu estava no fundo do poço. Eu escutei a voz de Deus me chamando de volta e decidi, não tinha nem como eu não decidir por Deus naquela hora. Deus realmente me derrubou do cavalo e me puxou de volta para Ele. Depois disso eu voltei a frequentar missas, voltei a frequentar o grupo jovem, e comecei realmente a caminhar buscando a minha conversão. Mas mesmo assim foi muito doído, era joelho no chão e rezava e chorava, falava, Senhor, me cura disso, porque sozinho eu realmente não consigo. Aí está um exemplo, né? De onde pode se chegar quando se vive uma sexualidade desintegrada, né? Que ponto pode chegar? A Regiane tem uma pergunta muito interessante aqui, mas antes, Regiane, de você fazer a pergunta, enquanto eu assisti o vídeo, eu acho muito pertinente, Guilherme, a gente perguntar sobre isso, porque nós sabemos que os jovens, né, todo ser humano sente, tem os impulsos, tem os desejos, as sensações, e a gente corre um outro risco. Né, tá aqui. Isso é gente. Ué. Os hormônios estão a todo vapor. E a gente corre um grande risco de chegar a esses extremos de novo. Aquela pessoa que nega, portanto, porque eu não posso sentir, porque isso é pecaminoso, não dá, ou aquele outro, não, eu não posso reprimir. Aí a gente vai de um extremo para o outro novamente.
esse ponto de equilíbrio para viver uma sexualidade de fato integrada, né? Essa linha que parece ser muito tênue, mas esse ponto central, não, aqui, é nesse ponto, eu não nego, mas também eu não desequilibro. Novamente voltando ao Papa João Paulo II, né, acho que ele dá algumas pistas para nós, né? O tempo inteiro ele reforça muito o conceito de pessoa. Em todo o seu pontificado, seus escritos, ele sempre bate na tecla da dignidade da pessoa humana. Então, em primeiro lugar, cada pessoa se reconhecer como uma pessoa, não um animal, não alguém que simplesmente tem instintos incontroláveis. Não, nós somos dotados de razão, de intelecto, de vontade, controlamos a nossa vontade. E a gente muitas vezes sente essas inclinações, tem os desejos, tem esses momentos em que é natural de todos nós, é natural de todo ser humano. Não é porque você sentiu uma atração em relação ao sexo oposto ou um impulso na sua sexualidade, quer dizer que você está pecando. Não é isso. Né? Todos nós sentimos. Mas essa integração que você falou passa por reconhecer-se um ser humano. Né? E reconhecer também na outra pessoa um ser humano. Reconhecer na outra pessoa alguém que é imagem e semelhança de Deus também. Então, e aí o Papa Bento XVI também, ele vai, quando ele escreve na encíclica Deus é Amor, fala de Eros e Ágape, ele vai falar que o desafio não é rejeitar o Eros, que é esse que ele descreve, né? Esse impulso, né? Em que nós sentimos falta de algo e vamos ao encontro, né? Buscamos algo. Mas, rapidamente, quando nós olhamos alguém, elevar esse desejo, elevar esse impulso e enxergar essa pessoa com a dignidade que ela tem. Né? Essa pessoa não é um objeto para mim. Eu não posso desejar essa pessoa como um objeto. Ela não é uma coisa que eu preciso saciar, que eu vou usar para saciar um desejo. Essa pessoa tem uma dignidade. E aí, tudo isso que faz parte da nossa sexualidade vai estar integrado na medida em que a gente entender a sexualidade dentro de um contexto. Né? A relação sexual, qual é o lugar dela, esse desejo, qual é o lugar dele, não são coisas que me assustam, né? Que a gente pensa, nossa, deu um negócio aqui em mim, não sei o que eu faço com isso. Né? Não, isso faz parte, eu vou integrar, eu vou entender, né? Sabendo que muitas vezes é uma tentação para muitos de nós, em muitos momentos isso é uma tentação, mas com a graça de Deus, com uma vida que eu vou equilibrando em diversos sentidos, no meu relacionamento com as pessoas, não é um relacionamento... Muitas pessoas... uma das muitas causas que a gente acaba desequilibrando a sexualidade é porque os relacionamentos de amizade não vão bem, os relacionamentos com pai e mãe não vão bem, a visão que se tem de namoro, de casamento não vai bem, enfim, N fatores acabam canalizando muitas vezes para que a sexualidade se desequilibre, né? E a pessoa perca o controle e acha que tem alguma coisa, né, que ela não consegue controlar, tem alguma coisa errada, né? E vai na igreja, de repente, vê alguém falando, não, você precisa ser casto, nossa, mas eu não consigo, então não é para mim. Enfim, né, é uma vida equilibrada que a gente busca em Deus, né? Do qual a sexualidade faz parte. O Raoni Megaron disse, o sexo é bom. Mas e com relação àqueles que são muitos, que têm vários parceiros na noite e às vezes oriundos de baladas e festas? Qual é a sua visão? Já está fora do lugar, né? Só para a gente também deixar claro, né? O sexo é bom, é belo, né? E Deus o criou para uma realidade específica que é do matrimônio. Não existe lugar que Deus tenha planejado para essa vivência da intimidade sexual de um casal, de um homem e de uma mulher, que fora do matrimônio. Saiu disso, né? Ele não conta com as condições que Deus, no seu plano original, no manual do Criador, a gente encontra como ideal, né? E para o momento, eu aconselho, quem quiser aprofundar um pouquinho nisso, olha na encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI, né? Ele tem 4 pontos que definem, né, o que seria uma relação entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, que seria a imagem e semelhança, né, daquilo que Deus manifesta no seu amor, que teria que ser uma relação total, fiel, fecunda e livre. Né? E aí vocês vão ter que ver depois na encíclica para aprofundar, mas já são pistas para nós. Qualquer relação sexual que acontece fora do casamento vai falhar em algum desses 4 pontos. Tem outra aqui, a Ana Lívia disse, sobre praticar o ato sexual com o namorado antes do casamento, até onde isso influencia no casamento futuro? Eu acho que o casal, quando ele tem o plano de se casar, enfim, de viver o matrimônio, aquilo que é o plano de Deus, ele está se preparando, né? Por que não casou ainda? Porque está se preparando. Acho que cada um está se
fortalecendo nas suas virtudes e está conhecendo um ao outro. Quando a relação ela entra nesse momento antes do casamento, primeiro que ela não consegue ser uma relação total, né? Porque os dois não conseguem se entregar, não se entregaram ainda totalmente, né? Então já seria uma falsificação dessa totalidade que a intimidade exige, né? Dessa entrega. Não existiu essa entrega total ainda. Ela existe a partir do matrimônio, que existe o sacramento, né? Aquilo ali se torna um sacramento, entre outros fatores. E é interessante aí você olhar também a prática de muitos casais, como que o próprio relacionamento ele degringola a partir desse momento, né? Que aquilo que é para ser um momento de conhecimento um do outro, né, acaba sendo um momento de busca, né? O momento de diálogo começa a diminuir, né? Essa delicadeza um com o outro começa a diminuir, porque um acaba procurando o outro, já não precisa conversar mais, eles vão, né, vão abreviar essa conversa, vão logo para a relação, né? Então, eu vejo que é uma perda para o casal, né? E porque mesmo também depois do casamento, eles vão precisar ter muitos momentos de exercitar a virtude da continência, da castidade dentro do próprio casamento. E se não aprenderam antes do casamento, como é que vai ser? Quando um não puder se entregar numa relação sexual para o outro por algum motivo de saúde, enfim, como é que vai ser isso, né? Se eles não exercitaram essa virtude da castidade antes. Eu acho que é muito válido também a gente pensar assim, que às vezes fica... Eu me coloco no lugar desse jovem que talvez ainda não tem o coração cheio disso e que já vive uma relação e pensa assim, pô, mas não tem nada a ver, eu acho que isso não se aplica, acho que eu amo, acho que é... Porque, gente, é até bobagem, né? Você achar, eu vejo assim, povo da Canção Nova, a gente tem uma história. Então, o que dá muito certo é a gente também devolver essa pergunta, né? Uma vez que você traz a questão, é porque essa questão de alguma forma, ela te incomoda. Por que incomoda? Por que gera insegurança? Né? Por que te faz pensar? Será que é porque talvez você ainda se questione? Eu lembro, nesse curso que eu fiz com essa médica, ela também falava assim, a respeito do prazer, do ato sexual fora do matrimônio, né? Ela coloca assim que precisa perceber qual é o estímulo. Se é somente do prazer, por causa do ato, porque é no ato que eu sinto esse prazer, então ele é um estímulo muito mais erótico. Quando você vive isso dentro de um contexto de entrega, de doação, de certeza de amor, de reciprocidade, não existe estímulo erótico. O estímulo é do amor verdadeiro, é da entrega, da doação, é dessa reciprocidade, dessa confiança, né? Aí não tem vergonha do corpo, vergonha de ficar pelado, vergonha de uma brincadeira. Não tem, não cabe, né? Então, acho que assim, é muito válido. Para você que está ouvindo, né? Às vezes você pode dizer assim, pô, acho que não concordo com isso, não penso dessa forma. Legal, então vamos discutir, vamos debater. Vai pensando, né? Tá, você não concorda porque alguma coisa para você agrada, mas e o que pode ser de consequência? O que você pode não ser tão legal lá na frente, entendeu? E, Mirella, como esse assunto, né, dá pano para manga, quero já avisar agora, a Mirella vai ter um outro momento aqui. A gente vai continuar com o Guilherme depois na nossa live para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Então a gente dá um tchau temporariamente para você daqui da TV, mas depois na live a gente continua esse assunto, porque agora a Mirella vai bater. O sofá do Fala Aí Agora é sofá romântico. Isso! Olha que legal. O André, né, tá sempre aqui com a gente na parte musical, toda a função, trazendo o playlist fantástico do programa. Aí hoje o André trouxe a sua metade. Porque eu acho que dá pra gente entrar, né? Uma vez que você está falando de sexualidade, o papo hoje falou para os recém-casados também, né? Então, super legal. A gente, queria até que vocês filmassem. Olha ali, que bonito, gente. Isso, vamos lá. Vamos aproximar pra gente ver esse papo aqui. Licença aqui, Guilherme. Daqui a pouco, Guilherme. Vou pedir para você apresentar aqui, né? A sua senhora. Gente, eu estou muito feliz hoje de poder trazer a Marlisa aqui. Então... eu estava ouvindo um pouquinho o que o Guilherme estava falando, né? E eu vejo que é isso, assim, a sexualidade, o sexo, a relação sexual só é plena dentro do matrimônio. Ela só se realiza plenamente, a alegria da sexualidade dentro do matrimônio. Como vale a pena, sabe? Vocês namoraram quanto tempo? 9 anos. Pessoais, né? Vamos entrevistar, então, no sofá. Pode fazer pergunta também pelas redes sociais, tá? Só não judia de nós não, tá? 9 anos de namoro. Boa noite. Boa noite, muito prazer. Eu sou a Marlisa, esposa do André, né?
foram 9 anos de namoro. Desde 2004 a gente se conhece. A gente se conheceu no grupo de jovens da nossa comunidade, Nossa Senhora de Fátima, lá em Cuiabá, Mato Grosso. E aí, participando do grupo, foi conhecendo, daí ele foi... a gente descobriu que estudava na mesma escola, ele era da sala da minha irmã, e aí foi crescendo a amizade, crescendo, né, amor? Até que um dia ele se revelou. Aí eu pensei, olha, tá rolando um negócio diferente aqui, eu tô sentindo uma coisa diferente. Só que como que eu vou chegar? Pensa num menino tímido, medroso. Como é que eu vou chegar nela? Procura aí, meu amor. Para pedir ela em namoro. Já fica uma dica para você que está gostando de alguém, você menino aí que não sabe como chegar. Conselhos amorosos. Escreve uma carta, tá bom? Escreve uma carta, aí você fala assim, fala na frente da pessoa, eu quero que você leia comigo, do jeito que a gente está aqui agora, ela pegou a carta, abriu e leu do meu lado. Eu levei... Aqui pegou só o finalzinho da carta, né? Eu levei um susto. Consegue dar um... Aqui, amor. Eu levei um susto porque, assim, a gente era amigo, tal, conversava de várias coisas. E aí ele viajou, ficou um mês fora e eu senti falta, senti saudade dos nossos domingos, né? Pós-grupo, porque a gente ficava no grupo de jovens domingo. E logo após, aí 2 horas depois era a missa. Então a gente tinha esse intervalo de 2 horas juntos. E aí, eu peguei e escrevi uma carta para ele de boas-vindas, sem intenção nenhuma, claro. Sei. Importante salientar, né? Só de dar boas-vindas. E aí ele, eu vou te responder. Mas aí ele me entregou a carta no colégio, lá no nosso colégio lá em Cuiabá, e falou assim, mas eu quero que você leia na minha frente. Eu, tá. E aí eu fui ler no começo bonitinho, tal, você é uma Posso pessoa... até não ter falado, né, na frente, me declarado assim para ela, mas eu vejo que foi um ato de coragem, só de pedir para ela ler do meu lado ali e já abrir meu coração, foi assim, 1 minuto de coragem que tá valendo a vida inteira agora. Legal. Sabe? E aí, castidade, 9 anos, deu, não uma luta. deu? Uma luta muito grande. Eu posso dizer que a gente foi forte, sabe? E viver a sexualidade assim dentro do matrimônio, eu acho que justifica, sabe? Toda a luta de 9 anos. 9 anos, eu posso dizer, graças a Deus, tudo funcionou durante esse tempo todo, sabe? O fogo subia assim, o negócio era cabuloso. Só que o que acontecia? A gente dava limite. Um tem que fugir, né? Porque se nenhum fugir, o negócio pega. O equilíbrio, porque senão... O legal é que a nossa família sempre foi muito participativa no nosso relacionamento. Então, eles não deixavam a gente ficar sozinhos. Aí, evitar a ocasião. Então, por exemplo, minha mãe ia sair, a gente estava lá em casa. Deixava a gente na minha avó. Para não ficar sozinha. Então, a gente ficava na casa da minha avó. Então, a nossa família sempre teve esse cuidado também, de evitar ocasiões para que, caso não ocorresse. Eu lembro em 2001, quando a Canção Nova lançou aquela camiseta preta, assim, castidade. Lembro. Deus quer, você consegue. Letras douradas, assim. Eu lembro. Eu vestia aquilo, né, no auge dos meus 13 anos. Ia no PHN... Lá tinha em Cuiabá, o Dunga ia pregar, fazia show, acho que era Água Humilde ainda na época, restauração, não me lembro. Mas então, sabe, aquela coisa, uma coisa é você vestir a camiseta da castidade e depois você ter que vestir na alma quando você começa a namorar, que foi no meu caso em 2005. Então ali você sentir que por amor a Deus, você tem que parar de se maltratar, como a música Restauração mesmo sempre falou, isso não inclui só apenas as drogas, mas inclui também o sexo dentro do namoro, o evitar o sexo dentro do namoro. Porque vários amigos meus falavam, nossa, André, mas por que vocês se amam, vocês pensam em se casar um dia, por que vocês não podem fazer sexo? Qual que é o problema? Eu falo, não, mas porque Deus pediu, porque Deus não quer que eu faça isso. Olha, gente, eu não quero ser estraga prazer, né, Mirella? A gente não gostaria de fazer isso, mas olha só. Né? Eu já vou pegar aqui o celular com a live, porque eles vão junto com a gente para a live. Junto com o Guilherme. Ótimo. André pode ocupar a sua posição, que você não vai ficar na folga hoje, não. Vai tocar assim pra gente.
né? Porque e depois eles vão com a gente. Foi muito rapidinho, mas a gente continua na internet para você. mesmo. Já pode ir lá pro Face, já pode ir pro Twitter, né, Regi? Isso Eu mesmo. vou pegar aqui a E live, além já vou da entrar. live, quem quiser saber mais sobre esse assunto, é só entrar em cançãonova.com. Lá tem diversos artigos, inclusive tem um do Adriano, que ele fala algo inédito sobre amor e sexo, que ele vai falar sobre o que o Guilherme trouxe, sobre o Humana Vita, do amor ser fiel, fecundo e livre. Então, ele lá explica de uma maneira muito fácil. É só entrar em cançãonova.com e ler, que tem vários artigos para você se aprofundar. Uau, já tô ao vivo aqui, viu, na live, Mirella. Valeu. Boa noite. Live com música. Valeu, gente. Até amanhã. Pra você que fica na TV, até amanhã, se Deus quiser. Hoje eu tô chique aqui, hein? Ó. Gente, você vai rolar uma serenata agora. Recebe essa aliança, sinal do meu amor, sinal do amor de Deus que nos escolheu e nos entregou um ao outro. Recebe essa aliança, sinal do meu amor, sinal do amor de Deus que nos escolheu.